Ok, galera, agora nós vamos falar sobre a parte da alimentação, nós vamos falar sobre os lipídios, tá? Os lipídios, eles são uma forma de energia de reserva, então eles são muito mais duradouros, tá? Então eles duram no nosso organismo por muitos anos. A glicose rapidamente é degradada se não for transformada em outro elemento, o glicogênio dura alguns meses e os lipídios podem durar anos, tá? Então eles podem durar anos no nosso organismo, porque eles são muito mais estáveis, eles têm menos energia, mas são muito mais estáveis. Eles são considerados energia de reserva. Além de ser essa energia de reserva, eles também servem para isolantes térmicos. Então ele impede que a gente perca calor com facilidade para o meio ambiente. Então ele vai regular essa temperatura corporal. Os lipídios eles são formados por álcools e ácidos graxos, tá? Que se juntam e formam cadeias. E eles são divididos em dois grupos, sendo que existe uma terceira subdivisão. Então nós temos dois grupos de lipídios que têm uma terceira subdivisão. Os dois grupos dos lipídios são organizados em lipídios saturados e lipídios insaturados. Os lipídios saturados são aqueles de origem animal e os lipídios insaturados são aqueles de origem vegetal, ok? Então esses lipídios, eles são justamente, dependendo da sua origem, eles vão ter uma cadeia química em que eles podem ser linear e que eles podem apresentar curvatura, dependendo das suas ligações químicas. Então eles curvam e são retos. Os lipídios que são retos, eles são os lipídios insaturados. E os lipídios que, devido às ligações químicas, fazem curvatura, são lipídios saturados. Todos os lipídios saturados são de origem animal. E todos os lipídios insaturados são de origens vegetais. A maioria dos lipídios insaturados, eles são bons lipídios. Então, são aqueles lipídios que são de origem vegetal, tá ok? E a maioria dos lipídios saturados são meio que um pouco ruim. Consumido em excesso, eles fazem mal, tá ok? Então, a maioria dos lipídios insaturados são bons lipídios e a maioria dos lipídios saturados fazem um pouco de mal para o organismo, tá bom? Lipídios insaturados, que são bons, são benéficos. Nós temos aqui, olha, isso aqui é óleo de coco, olha só, é um lipídio. Todos os lipídios insaturados, a temperatura ambiente, eles são levemente líquidos, tá? Então, eles são lipídios insaturados, por causa da curvatura deles. Por eles serem linear, eles não se aglomeram um sobre o outro, tá ok? Então, eles não se aglomeram um sobre o outro, então eles são líquidos. Hoje, nós temos uma grande quantidade de problemáticas que estão envolvidos arteriosclerose e coração, que está atrelado ao consumo excessivo de lipídios, tá ok? Então, esse excesso de lipídio, eles causam problemáticas, principalmente atrelados a problemas cardíacos, a problemas no coração. Então, esses problemas cardíacos e no coração são causados pelo excesso de lipídios. Esses lipídios, principalmente os lipídios saturados, eles se aglomeram. Então, eles se prendem uns sobre outros e acaba causando algumas obstruções, tá? Essas obstruções enfraquecem os vasos sanguíneos e podem causar problemas no coração ou nos vasos sanguíneos, tá ok? Esses colesteróis que se fixam nos vasos sanguíneos com mais facilidade são chamados de ruins ou mau colesterol, tá ok? E nós temos aqueles que retiram esse colesterol ruim e levam para o fígado, que são os chamados bons colesteróis, tá? Então, bom colesterol e o mau colesterol, tá bom? Nós também temos um lipídio que ele é transformado. Ele é transformado a partir de
movimentos físicos ou a partir de altas temperaturas, no caso a fritura. E eu transformo lipídios saturados ou lipídios insaturados em gordura trans, tá ok? Então esse processo de transformação de lipídios saturados e insaturados pode se transformar, é o que a gente chama de hidrogenar, ganha hidrogênio, então faz um processo de hidrogenização do lipídio e ele se transforma em gordura trans. É o pior lipídio que existe. Pior lipídio que existe para nós consumirmos são as chamadas gorduras trans. As gorduras trans, elas são os que causam maior problemáticas coronárias, entupimentos dos vasos sanguíneos, tá? E eles são amplamente utilizados principalmente pela indústria de fabricação alimentar. Então, as indústrias alimentares, eles usam muito lipídios trans e as chamadas banhas hidrogenadas, que são baratos, tá? A banha hidrogenada, ela é de origem vegetal. Ela é um lipídio que veio de plantas. Só que ela é um lipídio sólido. Ela é usada para fazer sorvetes, para fazer margarina, para fazer essas estruturas assim vegetais como chocolate, recheio de biscoito, e ele faz muito, muito, muito mal. Muito mal mesmo, tá ok? Causam problemas coronários seríssimos, tá? Problemas que podem levar à morte. Para vocês entenderem, em 2016, no Brasil, morreu aproximadamente 960 brasileiros no ano relacionados a problemas coronários. Então, relacionados principalmente ao consumo exagerado de lipídio, tá? Lembrando que os piores lipídios são os trans. Depois, o pior lipídio que nós temos é um insaturado, que é de origem vegetal, tá ok? Que é a banha hidrogenada. E depois nós temos como pior lipídio os lipídios saturados de origem animal, como boi, e de origem de aves. Os lipídios das aves fazem muito mal, tá? E aí eu tenho alguns lipídios que são mais ou menos bons. Os lipídios saturados bons são de porco. A gordura de porco é uma gordura muito boa. É uma gordura não muito boa, mas ela é boa. Então a gente pode consumir. E nós temos também a melhor lipídio saturado que existe são os de peixe, origem de animal peixe. Eles são lipídios excelentes. Nós temos até alguns lipídios que são feitos como suplemento alimentar de origem de peixes que são tão bons que idosos devem consumir constantemente, diariamente. São os chamados ômegas. Ômega 3, ômega 6, ômega 12. Esses ômegas são gorduras, são de peixes. Então, geralmente, peixes de água fria que tem esse lipídio, que ajuda a preservar, conservar eles, para eles não congelarem e não morrerem de frio. Então, são lipídios excelentes, muito bom para o sistema nervoso, muito bom para os neurônios. Então, são lipídios que ajudam a constituição de certas células auxiliares do sistema nervoso, tá bom? Então, são lipídios bons. Os colesteróis também são muito importantes para a formação das membranas plasmáticas. Toda membrana plasmática é feita de colesterol. E também para a formação de hormônios sexuais, como testosterona e estrogênio feminino, né? Esses hormônios sexuais, eles são lipídicos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o consumo de hormônios sexuais que algumas pessoas usam, por exemplo, em academia. As bombas são hormônios sexuais masculinos. Como são feitos de lipídios, eles podem causar problemas coronários. Outra complicação, mulheres que tomam anticoncepcionais, por serem lipídios, podem causar problemas de trombose. O que é a trombose? É a obstrução do vaso sanguíneo. Ou também podem ocasionar entupimento dos vasos sanguíneos. Por isso que tem os ciclos que elas têm que tomar adequadamente, feitas, administradas por um médico. Ela não pode tomar por conta própria, ela tem que fazer uma parada de vez em quando. Tudo isso tem que ser levado em consideração pelo médico, ok? Então, os lipídios, eles têm essa grande importância, tá? Então, nós temos origem animal, saturado, origem vegetal, insaturado. Origem animal, normalmente sólido, origem vegetal, normalmente líquido, tá? Fazem muito mais mal o de origem animal do que o de origem vegetal.
Alguns vegetais, alguns de origem vegetais são ruins. A banha hidrogenada, né, usam muito para fazer bolo, gordura ruim, para fazer sorvete, para fazer recheio de biscoito, para fazer margarina, tá? Margarina é horrível, gente, vocês não deveriam comer margarina. Por isso que ela é muito usada porque é muito barata. Então é uma gordura de origem vegetal extremamente barata. Então ela é muito usada por causa disso, tá? E nós temos as gorduras trans. A legislação brasileira, ela já foi uma das melhores em relação à gordura trans. O que era obrigatório? Ter na embalagem, você tinha que informar a quantidade de gordura trans que era trabalhada, que era usada naquela estrutura. Só que agora a legislação ela foi um pouco modificada e está favorecendo uma falsa informação para os consumidores. Por exemplo, um pacote de biscoito. O pacote de biscoito, eles pegam a porção de um biscoito só. E se tiver até 0,2% de gordura trans, eles não precisam declarar na embalagem. Então, o que acontece? Eu tenho um pacote inteiro de biscoito, eu tenho um biscoito, nesse biscoito tem menos de 0,1% de gordura da embalagem. Então eles colocam porção de um biscoito e aí eles não precisam declarar que tem gordura trans. Aí eles colocam lá na embalagem 0 gordura trans, sendo que tem gordura trans. Conseguiram entender? Por causa dessa porção. Ninguém abre um pacote de biscoito, come um biscoito e guarda, né? O cara vai comer 3, 4, 5, 6, o pacote inteiro. Então ele come aquela porção e tem gordura trans, mas na embalagem está dizendo 0 gordura trans. Mesma coisa são aquelas batatas, né? Batata frita que vem, waffles, essas coisas todas. Lá vem 0 gordura trans. Eles pegam uma porção de 3 batatinhas daquela. Primeiro que a gente já abre, já é pouco, né? Um monte de vento, um pouco de batata, a maior parte. Aí eles pegam uma porção de 3 batatas daquela. E aí naquelas 3 batatas a quantidade é de 0,2. Como a quantidade é de 0,2, eles podem declarar na embalagem que não tem gordura trans, sendo que tem. Todo mundo que abre um pacote de batata daquele, não vai comer 3 batatinhas e acabar. Ele vai comer o pacote todo, né? Então ele está consumindo uma quantidade de batatas que tem gordura trans e na embalagem está dizendo que é 0 gordura trans, ok? Lembrando que frituras transforma a gordura vegetal líquida em gordura trans. É por isso que fica crocante. E também bater, né? O movimento de bater pode transformar a gordura em gordura trans. Um exemplo, vocês sabem como é feito a maionese? A maionese você pega um vidro de óleo, desses óleos de cozinha normal, pode colocar no liquidificador ou pode bater. E aquele óleo vai ficando pastoso, passa de líquido para pastoso. Então você liga no liquidificador e fica jogando. Aquele óleo vai batendo e se transforma. Ocorre uma hidrogenização do óleo, que é um lipídio, e ele se transforma em gordura trans. Então faz muito mal. E aí a gente vai no lanche e come um bocadão disso, né? E aí come. Isso daí faz mal, principalmente para o coração. Então a gente deve evitar. Vou mostrar aqui alguns alimentos ricos em lipídios, tá? Os lipídios, eles são importantes, mas em excesso eles podem fazer mal. Já falei do óleo de coco, né? O azeite de oliva. Azeite de oliva é um excelente lipídio. Óleo de coco, excelente lipídio, tá? A manteiga, não margarina. A manteiga é um lipídio mais ou menos, não deve ser consumido em grande quantidade, mas não faz tanto mal, né? Nós temos a gordura, né? Os lipídios das carnes. Olha aqui eu tenho um exemplo. Aqui é um pedaço de carne e isso daqui é gordura, é lipídio, tá? Gordura saturada. Esse daqui também não deve ser consumido em excesso, principalmente da carne vermelha e do frango. Todo mundo pensa que o lipídio do frango é bom. E aí o pessoal dá frita, pega o frango e frita. Cara, é muito lipídio, é um lipídio ruim e quando frita piora tudo, tá?
Os embutidos sempre tem uma grande quantidade de lipídio, né? Aqui eu tenho uma linguiça, essas estruturas brancas nos embutidos, tudo é lipídio, tá? Os industrializados, ricos em lipídios, tudo que tu compra industrializado, que é crocante, tem gordura, tem lipídio em grande quantidade, normalmente é lipídio trans, tá? Aqui, olha, aqui nós temos um biscoito. Eu tenho grande quantidade de lipídios envolvendo o biscoito, tá? Eles envolvem o biscoito com lipídio e deixam esse lipídio para deixar ele crocante. E o recheio é puro lipídio. Isso daqui é lipídio com lipídio, corante, conservante, aromatizante e sabor artificial. Só. Ou seja, o que presta daí? Nada, nada. Tudo cheio de lipídio. Isso daqui é lipídio, um lipídio péssimo. Mau lipídio, um lipídio ruim, tá? Aqui, olha, eu peguei esses bolinhos que vem pronto. A massa dele, põe-se margarina, põe-se óleo. O recheio dele é gordura, é chocolate, é lipídio. O chocolate ao leite é o pior chocolate que tem, porque é o que tem mais lipídios, tá? Que tem mais lipídios. Requeijão também tem muito lipídio, né? Uma quantidade muito grande de lipídio. O chocolate amargo, ele tem bons lipídios, eles têm o lipídio do cacau. O lipídio do cacau é muito bom. O problema é que a gente coloca lipídio de banha hidrogenada para baratear ele. Vocês já comeram aqueles chocolate que é uma bola de futebol? Que tu come, parece que tem gosto de sabão? Gruda na boca? É o lipídio, aquilo é a banha hidrogenada. É uma grande quantidade de banha hidrogenada que dá esse sabor. Quanto mais banha hidrogenada, que é uma gordura trans, mais barato é o chocolate. Quanto mais gordura do cacau, mais caro é o chocolate, porque é uma gordura cara, mas é uma gordura saudável. Ok, gente? Espero que todo mundo tenha entendido. Lipídios. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só fazer e falou!